Amém, gente? Foi um trabalho de substituição. Olha só, essa doutrina é pouco ensinada, pouco falada e talvez pouco valorizada na igreja. Mas há uma doutrina chamada doutrina da substituição. O que houve na cruz foi uma substituição. Tudo que nós éramos foi colocado sobre Jesus. E tudo que ele foi entregue a nós. Ele foi consumido, ressecado pelo juízo. Tenho sede. Ele foi consumido pelo juízo, para que você e eu agora tenhamos jorrando de nós fontes de águas vivas. Jesus prometeu isso. No interior de vocês que creem, vão fluir rios de águas vivas. Mas para que isso acontecesse, ele foi consumido pelo fogo do juízo de Deus. Jesus na cruz do Calvário, ele foi punido. Nós deveríamos ser punidos. Nós éramos os pecadores, mas ele foi punido para que nós nos tornássemos abençoados. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Em Cristo, eu sou um abençoado. Aleluia! Quando você declara isso, você está junto comigo declarando que é uma mentira essa história de que você pode ter algum tipo de maldição na sua vida. Essa é uma doutrina diabólica, infernal, que surgiu dos infernos, mas que foi pregada em tudo quanto é igreja. É uma maldição hereditária, você tem que quebrar o seu problema, porque você tem uma maldição que tem que ser quebrada. Quem tem maldição é a avó de quem falou. Porque em Cristo Jesus, você e eu somos abençoados. Amém, gente? Com um versículo só, a Bíblia no Novo Testamento mata essa doutrina, dizendo que maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro, porque a lei diz, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que eu e você tenhamos a bênção de Abraão. Ele recebeu a nossa maldição, para que você e eu agora sejamos abençoados. E você pode afirmar em alto e bom som, eu sou um abençoado. É uma confissão de fé que você tem que fazer constantemente. Eu sou um abençoado. Você não é nem sortudo, nem é azarado. Você foi algum dia azarado, talvez você se achasse uma pessoa de sorte. Hoje você não tem nem sorte, nem azar. O que você tem hoje é bênção. Você é um abençoado, em nome de Jesus. Amém? Jesus, ele foi feito pecado, para que você e eu fôssemos feitos justiça de Deus. Gente, Jesus na cruz, ele não simplesmente levou os nossos pecados, ele não somente perdoou pecados, ele levou sobre si a nossa natureza pecaminosa, a raiz, a fonte, a origem do pecado, aquilo que nos tornava pecadores. Por isso, hoje, como foi removida de nós a natureza pecaminosa e foi colocada em nós a natureza do próprio Deus, que habita em você e em mim, nós hoje não somos mais pobres, miseráveis pecadores. Agora em Cristo nós somos santos. E alguém diga amém a isso? Amém. Nós somos feitos justiça de Deus. Um pecador não é definido por aquilo que ele faz. Um pecador é definido por aquilo que ele é. E ele é um pecador não porque peca muito ou peca pouco. Ele é um pecador porque ele simplesmente tem a natureza pecaminosa. Ele ainda não nasceu de novo. No momento em que ele aceita Jesus, ele se torna santo, não por obras que ele fez para alcançar a santidade, mas porque a natureza mudou. Foi removida a natureza pecaminosa, foi colocada nele a natureza do próprio Deus, e agora ele é santo. Por isso você tem que escolher habitar e morar, armar a sua tenda no Monte Sião, o Monte da Graça. O Monte Sinai é o Monte da Lei. Se você perguntar a qualquer judeu que conheça minimamente o judaísmo, ou se você não conhecer nenhum, quiser consultar um calendário hebraico, pergunte o que é que o judeu celebra no Pentecostes. O que a igreja celebra no Pentecostes? Bem, o Pentecostes faz parte das festas fixas judaicas. Páscoa, Pentecostes, tabernáculos. Mas o que é celebrado? Na Páscoa, eu sei, na Páscoa o judeu celebra a saída da escravidão de Israel. Mas o que o judeu celebra no Pentecostes? Bem, a igreja celebra a vinda do Espírito Santo. Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo, se formou a igreja, falaram em línguas, etc. e tal. Mas o judeu celebra o que no Pentecostes? Pergunte para qualquer um, leia a Bíblia, faça as contas e você vai ver que no Pentecostes o judeu celebra a vinda, a entrega da lei. O povo de Israel sai do Egito na Páscoa, 50 dias depois, eles chegam ao pé do Monte Sinai, Moisés sobe o monte e recebe a lei, e o Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa.
Ele sobe o monte, recebe a lei, e o Pentecostes celebra exatamente isso, a entrega da lei. Agora veja só, Moisés sobe, recebe a lei, no primeiro Pentecostes da história. Ele sobe, recebe a lei, quando ele vem voltando, o povo de Israel, que tinha batido no peito e dizendo, tudo que o Senhor disser, nós faremos, já estava quebrando o primeiro mandamento. Amarás somente ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eles já estavam adorando um bezerro de ouro. Moisés quebra as tábuas da lei, convoca os levitas, que foram os únicos que não se envolveram na idolatria do bezerro de ouro. Ele diz, quem estiver comigo, vem que nós vamos passar o rodo nos idólatras. E naquele dia, o primeiro Pentecostes da história, 3.000 pessoas morreram. Qual foi a celebração em homenagem à lei? 3.000 mortes. Aí você viaja no tempo e vai para o primeiro Pentecostes da Nova Aliança. 50 dias depois da Páscoa. Jesus passa 40 dias, Jesus ressuscita no terceiro dia, passa 40 dias com os discípulos. No 40º dia, ele ascende aos céus, mas deixa um recado com os discípulos. Permaneçam em Jerusalém, não saiam daqui, até que venha sobre vocês a promessa do Pai. Até que venha sobre vocês o Espírito Santo. Eles permanecem mais 10 dias. Quando se completam 50 dias depois da Páscoa, o primeiro Pentecostes da Nova Aliança, a Bíblia diz que veio o Espírito Santo, ouviu-se naquele salão onde eles estavam reunidos, no cenáculo, um som como de um vento impetuoso, todos viram línguas de fogo pousando na cabeça de cada um, todos passaram a falar em outras línguas, e o povo que passava por fora, olhou, viu aquele pessoal falando com a língua enrolada, tão bêbados, tá todo mundo bêbado. Aí Pedro prega, não consegui de novo, aleluia. Pedro prega, falar isso rápido é complicado, Pedro prega, e ele conta, não, isso que vocês estão vendo aqui, não é bebedeira, o que vocês estão vendo aqui é a promessa do Pai. Jesus morreu, agora veio o Espírito Santo, essa promessa para Israel, é a promessa para o povo de Deus, e ali, naquele dia, 3.000 pessoas, não é por um acaso que aparecem esses números, 3.000 pessoas nasceram de novo. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é por um acaso que o apóstolo Paulo fala assim, a letra mata, o Espírito vivifica. Eu pensava antigamente, eu olhava para esse versículo e eu pensava, a letra mata é o seguinte, é quando a pessoa interpreta a letra sem a luz do Espírito Santo, quando deturpa as Escrituras, mas na verdade Paulo estava se referindo claramente à letra da lei, e ele fala sobre o Espírito Santo dado no dia de Pentecostes. A letra mata e o Espírito é o que vivifica. Pastor, como é que essa história da letra mata? Pois é, lá em Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo para os Coríntios, ele chama a lei de ministério da morte. É um ministério que ninguém quer. Quem quer se envolver com o ministério de música? Ah, pastor, é comigo mesmo. Ministério de visita aos enfermos, aos hospitais. Pastor, é comigo mesmo. E o ministério de assistência aos pobres e necessitados. Pastor, estou nessa. Quem quer se envolver no ministério da morte? Estou fora, pastor. Ninguém quer o ministério da morte. Conscientemente, ninguém quer. Mas tem gente que monta a sua barraca, arma a sua tenda no Monte Sinai, que é exatamente o lugar onde se manifesta o ministério da morte. E eu tenho que montar o meu acampamento no lugar onde o Espírito produz em mim vida. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. É o lugar onde eu preciso estar. Jesus foi consumido, foi ressecado para que nós tenhamos fontes de água viva. Ele foi punido para que nós sejamos abençoados, ele foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça, ele se tornou pobre para que nós tenhamos provisão abundante. Amém, gente? Ele foi feito pobre para que você e eu tenhamos provisão abundante. Gente, o contexto onde o apóstolo Paulo fala isso, 2 Coríntios, no capítulo 8, no capítulo 9, ele está falando sobre finanças, sobre oferta, sobre dízimo, e ele diz, vocês conhecem a graça do Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza, vocês se tornassem ricos. E o contexto ali é de grana mesmo. Na cruz do Calvário, Jesus se tornou pobre, para que você e eu tenhamos provisão abundante. Lá ele se tornou enfermo, ele recebeu sobre si todas as enfermidades para que você e eu tenhamos saúde. E tudo isso é uma postura de fé, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A lei teve seu início no Monte Sinai. A lei trouxe uma linha de separação entre Deus e o homem. Mas a igreja teve o seu início no dia de Pentecostes sobre o Monte Sião. E não pode haver maior aproximação do que esta. Deus
habita em você. Gente, não tem jeito de se tornar mais próximo e mais íntimo. A pessoa com quem eu tenho mais intimidade na vida é a minha mulher. A gente mora debaixo do mesmo teto, na mesma casa, mas eu não moro nela. Eu moro com ela, mas não moro nela. Eu durmo ao lado dela, mas não durmo nela. Nós dormimos na cama. Ainda que uma mulher grávida tenha uma criança sendo gerada dentro dela, são duas vidas independentes. E mais dia menos dia, aquela criança vai sair dali e vai viver cada vez mais independente da mãe. Mas Deus, quando vem habitar em você, a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Não tem jeito de haver maior intimidade do que isso. Por isso eu disse para você, o que Deus mais quer de você hoje não é temor, é proximidade, intimidade. E não pode haver intimidade maior do que essa. Deus habitando em você. A lei pode até te prometer que Deus se aproxima, que Deus te ama, mas só na graça você entende que Deus agora habita em você. Só na graça é que você começa a entender essa proximidade de Deus. É onde Ele agora vive, não mais perto de você, mas em você. Amém? Gênesis 45. Deixa eu explicar qual é o contexto desse texto. José, aquele rapaz, filho de Jacó, ele agora passou por todo o drama que passou. Os irmãos, por ciúme dele, o venderam. Ele foi vendido como escravo, foi parar no Egito, foi parar, no final das contas, ele foi parar no palácio de Faraó. Estou encurtando a história, assim, meio resumão do resumão. Foi parar no palácio de Faraó, se tornou vice-governador do Egito. Não há personagem no Antigo Testamento que mais se assemelhe a Jesus, tipologicamente falando, simbolicamente falando. Não há outro personagem no Antigo Testamento que se aproxime, que espelhe melhor Jesus do que José. Aí olha só o que ele agora, que ele reencontra os seus irmãos, e que os irmãos entendem que ele é aquele irmão que eles haviam vendido, que eles pensavam que já tinha morrido. Eles agora reencontram José, e olha só agora o recado que José dá para esses irmãos. Apressai-vos, subi a meu pai, e diz-lhe, assim manda dizer o teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. José está dizendo para o seu pai, vem para cá com toda a família, porque Deus me colocou como Senhor de toda a terra do Egito. O mundo jaz no maligno. O Egito, ele é um símbolo que representa o mundo. O mundo jaz no maligno, mas acima do maligno, onde o mundo jaz, está Jesus, que é o Senhor de todas as coisas. E ainda que no mundo possa haver crise sobre crise, quem está no controle da sua vida é Jesus, que é o Senhor dos senhores. O Senhor desse mundo não tem controle sobre a sua vida, não tem autoridade na sua vida. Quem tem autoridade sobre a sua vida é o Senhor dos senhores, que é Jesus. E Ele está chamando você, venha para perto de mim, aproxime-se de mim, apressa-te. E Ele diz isso, faça isso de modo apressado, não fique esperando, não fica pensando, aproxime-se de mim. Você está entendendo por que eu disse aqui que as religiões do mundo estão falidas? Porque o que Deus quer fazer na sua vida não depende de religião ou de religiosidade, depende de intimidade com Ele. E Jesus está chamando você, tenha pressa em fazer isso, tenha pressa em se aproximar. Deus me pôs por Senhor de toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores, habitarás na terra de Goshen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, tudo quanto tens, porque a promessa de Jesus para nós é, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, os teus filhos, teus netos, bisnetos. Você entrou num caminho de salvação, meu irmão, e a tua família, a partir de você, ela está na lista de Deus. Não importa o que você pense e o que você veja hoje. Pastor, o senhor não sabe, meus filhos só estão querendo saber da balada. Os meus filhos só estão querendo saber de encher a cara. O senhor não sabe, vou lhe dizer agora, vou falar a verdade, pastor. Eles estão fumando maconha. Eles viraram maconheiros. Meu querido, não importa o que seja hoje, o que interessa é o que Deus já determinou para eles. E a batata deles está assando. É só uma questão de tempo. É mais dia, é menos dia.
Quem vai abreviar esse tempo não é Deus, é a sua fé. É você olhando para eles e parando de dizer, meus filhos na maconha, quem diria? Para de falar bobagem e começa a dizer, meus filhos são uma bênção, são abençoados, já vejo eles na igreja, já vejo eles salvos, já vejo eles na igreja tocando, cantando, participando, louvando a Deus, eles são uma bênção. Pode ser que hoje parece que eles são uma praga, mas eles são uma bênção. Amém? E você tem que profetizar isso sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que é mulher, está aqui, o seu marido não está do seu lado, pare de falar mal desse homem. Pare de se queixar desse homem. O senhor não conhece aquela praga, pastor. Aqui não é um pudim de cachaça. Dia de domingo, em vez de estar adorando ao Senhor, está com uma latinha de cerveja assistindo o programa do Faustão. Eu não me conformo com isso, nem eu. Mas você não precisa mais ficar reclamando. Você tem que olhar para ele e dizer, querido, seja abençoado. Você, a latinha de cerveja, Faustão. Estou indo para a igreja. Deus abençoe. Amém. Seja profetiza de bênção para teu marido. Marido, pare de falar mal da sua esposa. Pastor, bom mesmo é a mulher do vizinho, porque a minha, eu vou te contar uma coisa. Eu fico com inveja do meu vizinho. Aquela mulher, você não sabe que você não é casado com ela. Conversa com ele para saber. Aí ele vai começar a dizer, o quê? Minha mulher que não é uma praga, quer trocar? Fica com a minha, eu fico com a sua. Que eu sempre achei que a sua é uma santa. Não, não é. Pare de falar mal dessa mulher. Começa a profetizar a bênção sobre ela. A minha mulher é uma miss. A minha mulher é uma maravilha. A Miss Bumbum 2016. Maravilhosa, não tem outra igual. Você tem que começar a profetizar sobre a tua esposa. Não adianta você dizer essa jararaca, ô meu pai. As mudanças começam na tua boca. Eu vou levar uma bronca quando chegar em casa. Ah, meu pai do céu. Eu já estou vendo tudo. Você não sabe, eu fui devorado pelos olhos aqui. De uma pessoa. Vi uma pessoa. Não diga a você quem. O Senhor te revelará. E olha, ainda tem mais. A terra de Goshen, ou Goshen, a terra de Goshen é simplesmente no delta do Nilo. Todo o delta de rio é o lugar mais fértil de todo o trajeto do rio. O lugar mais fértil do Egito era justamente na terra de Goshen. E José separou aquele lugar. Tem crise para todo lado. No Egito não tem, mas esse lugar, de todos os lugares bons do Egito, esse é o melhor. Foi esse lugar onde José colocou a sua família. E olha só o que ele diz. Ali eu te sustentarei. Ele não disse a terra te sustentará, Faraó te sustentará. Eu, José, vou sustentar você. É Jesus dizendo para você, no meio da crise, no Rio de Janeiro, eu te sustentarei. Mas você só recebe isso pela fé. Não é por outro modo. Não é o piloto automático. Ah, Jesus prometeu, está prometido. Sim, Jesus prometeu, está prometido, mas eu tomo posse disso pela fé. Eu creio mais nas promessas do que na crise. Eu creio mais nas promessas do que na falência do Rio de Janeiro. Eu creio mais nas promessas do que no governo, seja da Dilma, seja do Temer, seja de quem for. Ouça só uma coisa, não importa o que vai acontecer em termos políticos nessa nação. Se hoje, presta sua atenção, se hoje colocassem na presidência da República um homem absolutamente íntegro, um ET, não existe aqui, absolutamente íntegro, colocaram esse sujeito e ele escolheu para ser ministro, não importa se foram 20 e poucos, 30 e poucos, diminuiu, aumentou, não importa, ele escolheu para ser ministros homens da mesma estirpe dele, homens absolutamente íntegros, e esses ministros escolheram assessores absolutamente íntegros, ou seja, Marte se mudou para cá, os marcianos vieram para cá, ainda assim, vai levar anos para consertar as lambanças todas que foram feitas até aqui. Isso se colocassem homens absolutamente íntegros e infalíveis. O que a gente está vendo por aqui não vai melhorar tão cedo. Mês passado, nós tínhamos no Brasil 10 milhões de desempregados. E hoje, 11 milhões de desempregados. É o maior índice da história desse país. De empresas que começaram no início de janeiro, de 1º de janeiro para cá, hoje nós estamos chegando na metade do ano. 60% das novas empresas que começaram durante esse ano já fecharam as portas, já faliram. Não é que deveria ser o contrário.
60 se dando bem e apenas 40 fechando, porque ainda seria um número muito alto. 100% deveria estar progredindo, mas 60% já fecharam as portas. Isso só até o meio do ano. Esse índice fala de alguma coisa muito forte até o final do ano. Fala de um índice de 80% ou mais de empresas novas fechando as portas, junto com outras mais antigas que também estão fechando as portas. A sua dependência e a minha não pode estar em hipótese alguma, na esperança de governos, de governadores, de políticos, ou alguém que te prometa alguma coisa. Se a sua confiança não estiver em Deus, entenda só o seguinte: a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E há pessoas que pensam que a fé é um acessório que Deus dá para ajudar. Então você tem os seus diplomas, você tem a sua formação, você é uma pessoa inteligente. Tem pessoas às vezes que eu comento sobre a nossa igreja, pessoas que conhecem, outros pastores que conhecem a nossa igreja, eles dizem: Fragalha, a tua igreja é uma igreja diferenciada, o povo que frequenta a tua igreja, a maioria tem formação universitária, os jovens, a maioria é universitário, é um povo que tem diplomas, é um povo que tem uma outra formação, que conhece bem isso e aquilo outro. Mas entenda só o seguinte: quem abençoa a nossa vida, a bênção, o fluir dos rios de água viva, das bênçãos de Deus na nossa vida, não estão ligados aos nossos diplomas e títulos que a gente possa ter. A fé não é um acessório a isso, porque o justo viverá pela fé, ou seja, o que faz a vida do justo é a fé que ele possui. Ao contrário disso, os seus diplomas, a sua formação, a sua inteligência é que viraram acessórios da sua fé. Essas coisas é que são os acessórios da fé. Mas entenda só uma coisa: Deus pode usar os seus diplomas, a sua formação, o seu intelecto, a sua inteligência para te abençoar? Pode, mas Ele não depende de nada disso. Deus pode usar um político, um empresário para te abençoar? Pode, mas Ele não depende de ninguém. Ele é Deus. E Ele pode te abençoar apesar da falta de apoio de políticos, de empresários, apesar da falta desse ou daquele diploma, dessa ou daquela formação. Ele pode te abençoar rica e abundantemente. E é isso que Ele prometeu de fazer para você. Ele mesmo te sustentará. Eu te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de crise, de fome, para que não te empobreças tu e a tua casa e tudo que tens. Essa é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a sua vida. Que não haja pobreza, que não haja miséria. Jesus pagou o preço por isso na cruz do Calvário. Acampar no Monte Sião é estar no lugar de intimidade com o Pai, e nesse lugar a esterilidade é trocada por frutos abundantes, a doença e a tristeza é trocada por saúde e alegria, a escassez é trocada por prosperidade, o medo é trocado pelo amor, a insegurança pela paz, a derrota pela vitória. Caminhos que se fecham são trocados por caminhos que se abrem, falta de alvos são trocados por um destino em Cristo. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: em Cristo eu tenho um destino, eu tenho um alvo, eu tenho um lugar para chegar. Aleluia! Eu e você não estamos soltos aí no mundo. Não, tem possibilidades. Não é uma questão de possibilidades, é uma questão de promessas. Não é uma questão de possibilidades você progredir. Entenda isso. A fé não traz possibilidades. A fé traz agora uma segurança e uma certeza de que você vai entrar num caminho, já entrou num caminho de prosperidade e de vitória. É assim que eu preciso crer. Como é que eu me mantenho acampado em Sião? Eu me mantenho acampado em Sião, mantendo firme a minha confissão de fé, me mantendo firme na justificação que eu tenho em Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 16, diz assim, eu coloquei na nova linguagem, na tradução da linguagem de hoje, diz assim: mas sabemos que todos são aceitos. Há outras versões que dizem justificados por Deus, somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer aquilo que a lei manda. Você não é justificado porque obedeceu a lei, você é justificado porque você creu em Cristo Jesus. Ele tem para você uma vida abundante, mas isso é recebido pela fé, é uma troca que Ele fez conosco. Ele fez uma troca. Seria o apóstolo Paulo contra a lei, contra os 10 mandamentos? Claro que não, eu também não. Mas a lei não foi dada para justificar ninguém, ela foi dada para que você chegue à conclusão da sua insuficiência, que você depende de Jesus. Entenda que na cruz houve uma troca. O que você deu para Jesus e o que Ele deu para você? Imagina a seguinte situação: vai você com um carro velho, arrebentado, todo cacarecado, lata velha,
Você tentou escrever para o Luciano Huck, e nem o Luciano Huck te aceitou no Lata Velha. Tamanha ruindade que estava o carro. Aí você foi com aquele carro todo ruim, que não foi nem aceito no Luciano Huck, na Lata Velha, chegou na agência de automóvel, dizendo, olha, vou ver se me dão alguma coisa pelo carro, quero trocar por um novo, vamos ver se me dão alguma coisa. Mas qual é o carro que você quer? Te pergunta lá o vendedor da agência. Eu queria comprar aquele Mercedes, último tipo, queria comprar aquele Mercedão ali. E o que você tem? Mas eu queria fazer uma troca, eu queria dar o meu carro como entrada, e ver o que vocês dão aqui nesse carro. Essa Lata Velha todo cacarecado, então vamos fazer o seguinte, você pega o Mercedes, eu pego a Lata Velha, e não precisa pagar diferença nenhuma. Você já viu alguém fazer um negócio desse? Você leva o Mercedes novo, leva o BMW que você sonhou, e deixa lá o Lata Velha. Mas foi isso que houve na cruz. O que você deu para Jesus? Ele não pediu de você o seu dinheiro, não pediu de você obras, não pediu de você sacrifícios, ele pediu a sua vida, que estava no lixo, que estava no pecado, que estava na morte, que estava no inferno. E ele pegou a Lata Velha e deu para você a vida dele. Deu para você mais do que a Mercedes, mais do que o BMW, ele deu a própria vida dele para você. Não é que ele deu a vida por você, ele deu a vida por você, mas ele deu a vida dele para você. E hoje você é mais do que abençoado. Amém? Porque você tem a natureza do próprio Deus habitando em você. Glória a Deus.